Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos fazendo a simulação de uma aula, de uma possível aula do curso de administração, técnico em administração. Meu nome é Guaraci Silva, sou professor da área, com a formação inicial em administração e a continuidade depois, o mestrado em administração, o doutorado em educação. Bom, o tema escolhido para essa aula conceito é o tema da liderança. Nós vamos abordar desde a origem, quando começou a se estudar a liderança nessa ciência tão importante que é a ciência da administração. Todos nós sabemos, ali no início do século passado, pelos anos de 1904, 1905, se iniciaram alguns estudos ainda bastante empíricos sobre a gestão de organizações, sobre a produção em linha, sobre a produção a partir de conceitos mais industriais, pós-revolução industrial. Mas a pessoa, o tema pessoas, o tema recursos humanos aparece de forma mais contundente na literatura da administração quase 50 anos depois. Então, durante a primeira metade do século XX, quem estudou administração, e foram vários aqueles autores que se confundiam até também com executores do conceito de administração, não necessariamente haviam passado pelo tema pessoas. É um tema relativamente recente no estudo da área da administração. Foi em 43 que o Abraham Maslow foi o primeiro autor a se voltar de uma forma mais profunda para o interesse no tema pessoas, no tema gestão de pessoas, na otimização e como essas pessoas se comportavam, né? Esse cientista comportamental percebeu que em muitas pessoas havia uma hierarquia de suas necessidades pessoais. Então, só há 70, 60 anos de hoje que os estudiosos passaram a se preocupar com esse que hoje é um dos principais temas na área de gestão. Como estão as pessoas? Como as pessoas têm se comportado? Qual o impacto das pessoas para as organizações? E Maslow fez isso a partir das necessidades que ele, em um primeiro estudo, hierarquizou, classificando que uma pessoa com necessidades não atendidas, principalmente as suas necessidades mais básicas, que foram denominadas de necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, alguém que não as tivesse de forma satisfeita, poderia implicar em uma produtividade menor, poderia implicar em um absenteísmo ainda muito sob influência da teoria da administração científica, marcada pelos controles de tempo, pelos controles de método. Então foi esse o primeiro cientista da grande área da administração a dizer: precisamos pensar também nas pessoas, da mesma forma que nós fazemos as otimizações das linhas, da mesma forma que nós fazemos as otimizações do sistema de produção, que foram inclusive caracterizadas em alguns filmes, né, como o do Chaplin, Tempos Modernos, em que ele faz uma crítica a esse período. Maslow disse: se a pessoa não estiver bem, não necessariamente ela será produtiva, não necessariamente ela se associará aos projetos da organização. O ponto inicial de sua obra é 43. Logo depois, Herzberg e o Douglas MacGregor também foram na mesma linha, percebendo que para algumas pessoas, fatores como o salário, a remuneração, por exemplo, poderiam ser apenas higiênicos ou poderiam ser também motivacionais. MacGregor também trabalhou com o conceito da teoria X e da teoria Y. Dois autores, em associação com o Maslow, que foi da década anterior, os seres humanos tinham uma individualidade muito acentuada e era importante que os líderes, nós estamos falando de administração, estamos falando de organizações, mas não só, depois o esporte também popularizou essa visão de que os líderes precisavam conhecer profundamente bem, em especial os traços pessoais de suas equipes para que pudessem otimizar seus resultados. Para Herzberg, por exemplo, alguns fatores que faziam todo sentido para um determinado número de pessoas não necessariamente motivariam outras pessoas. Então, para algumas pessoas, se vestir bem era algo importante. Para outras pessoas, não, mas se sentir bem alimentada era muito interessante. Pois não.
Bom, não há necessariamente um único autor, né? Então a teoria de recursos humanos foi sendo construída, quase que sedimentada. Vários autores fizeram as suas contribuições. O primeiro estudo considerado clássico da teoria das relações humanas, que é uma das áreas da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, foi o Abraham Maslow, né? Mas ele trouxe e não necessariamente esgotou o tema. Uma década depois, o McGregor e o Herzberg também trabalharam com os mesmos aspectos motivacionais. Então, a teoria, assim como a teoria da administração geral, a teoria da administração de recursos humanos é o resultado, até hoje, de vários sedimentos, né? Alguns autores contradizem os anteriores e alguns autores fazem pequenos acréscimos àquilo que já foi publicado, que já foi estudado. Pegando um gancho nesse aspecto, Hersey e Blanchard, dois autores da psicologia, se voltaram para a psicologia organizacional e também, em complemento ao que havia acontecido já das contribuições do Maslow, do Herzberg e do McGregor, esses dois autores trouxeram o conceito da liderança situacional. Então, cada vez mais, principalmente na segunda metade do século passado, os estudiosos da administração, em especial aqueles que olhavam a gestão de pessoas, foram percebendo que a individualidade, a singularidade, que é um conceito hoje muito trabalhado, fazia todo sentido nas organizações. Não havia uma teoria única, não havia um comportamento único. Até no esporte, uma analogia que nos ajuda bastante a compreender esses contributos, né? Se acredita que qualquer um pode se transformar em um goleador. Mas os autores foram percebendo que não necessariamente. Havia, durante muito tempo, uma crença de que um estilo único de liderança seria capaz de dar conta de todo um processo de transformação organizacional. E só na década de 80 que o Blanchard e o Hersey dizem o seguinte: não, a liderança é extremamente individual. Eles classificaram nessa obra clássica, Psicologia para Administradores, pelo menos 4 principais grupos de comportamento e de situação, dizendo que para cada uma das situações o líder deveria ter um comportamento. Uma questão é administrar uma organização, um time de futebol, um grupo de voluntários, por exemplo, na igreja, no bairro, em uma situação tranquila. Uma outra situação completamente diferente e exige comportamentos diferentes da liderança é esse mesmo exercício em um momento de crise, né? Nós todos fomos afetados pela crise ocasionada pela pandemia e percebemos que não necessariamente os mesmos hábitos, as mesmas habilidades e as mesmas competências de um líder em período pacífico poderia trazer o resultado, por exemplo, em um período pandêmico. Acho que a gente tem uma outra dúvida. Tá, nós estamos aqui com a mediação no chat, tá? Então fiquem tranquilos, se precisarem realizar perguntas, questionamentos, contribuições, nós estamos aqui à disposição. Tem mais uma por falar nisso. Uma pergunta da Rosiara. A liderança ela é individual para o liderado ou para o líder? Não, a liderança, ótima pergunta, vou te chamar de Rose, tá? E ela traz o quão complexa é a questão da liderança. A liderança não é única nem para o líder, né? Então Blanchard e Hersey ousaram, na ocasião ali nos anos de 80, a descrever pelo menos 4 grandes comportamentos dos líderes, né? Então eles disseram, olha, os líderes, em linhas gerais, pelos estudos que nós produzimos, tem 4 quadrantes aí que eles podem ser classificados. Então, nem o exercício da liderança é único, nós não podemos ter uma liderança que acredite que funcione o tempo todo. E, mais recentemente, Rose, a questão da singularidade ganha ainda mais importância, né? Nós falaremos ainda ao dessas aulas, se o tempo permitir, por exemplo, dos autores que dizem da importância de o líder ter uma linha mestra, mas uma personalização, uma individualização do exercício da liderança para cada um de seus liderados. O aspecto positivo disso, Rose, é que a tecnologia, por exemplo, através de uma ferramenta de feedback, ela nos permite conhecer aspectos individuais, mesmo de uma equipe mais numerosa. O Exército Brasileiro, por exemplo, que tem mais de 100 mil homens, ele já tem ferramentas baseadas na TI que permitem, né, para o seu comandante, então para o seu
general no posto comandante, considerar aspectos peculiares de cada uma das suas unidades de mando. Bom, mas toda essa revisão que nós estamos fazendo aqui dos teóricos e dos estudiosos do tema gestão de pessoas vinha bem até o início dos anos de 80. Todos nós sabemos, a partir da década de 80, todos nós fomos muito impactados pela tecnologia. Os nossos alunos dos cursos técnicos, por exemplo, sequer já estavam aqui no nosso convívio. Mas a partir de 80, há uma transformação muito grande que o Peter Drucker chamou de a revolução da nova tecnologia, e o Andrew Grove, né, que é um dos fundadores da Intel, popularizou, né, dizendo que a cada vez em menor tempo os conceitos, os procedimentos e os desafios das equipes e organizacionais seriam revisitados, seriam redesenhados. Então, esse foi um aspecto que colocou em xeque todo o contributo, todo aquele pensamento que havia sido codificado até então. A partir de 80, nós passamos a ter muito mais dúvidas, muito mais incertezas do que necessariamente respostas prontas. Por isso que a atuação do administrador é uma atuação muito a partir de uma instrumentalização, né? O que nós queremos através da ciência da administração é instrumentalizar o gestor, o líder, para que em cada situação singular, que é única, ele possa saber quais ferramentas utilizar. Assim como um médico recebe uma formação genérica, por exemplo, para o procedimento de uma cirurgia, mas quando faz a intervenção no paciente, percebe que cada paciente é único, as suas taxas, por exemplo, dos seus exames é diferente de um paciente para o outro, e isso pode impactar ou não nos seus procedimentos, assim também acontece com o processo de gestão. Então nós temos uma ciência relativamente nova, ela começa em 1904, nós estamos falando de 120 anos de produção de conhecimento científico na área da gestão, especificamente para a área de liderança, para a área de gestão de pessoas, há 70 anos, há 80 anos, mas cada vez mais há estudos, há contributos que mostram que, por mais que nós tenhamos um arsenal de ferramentas, diferentes ferramentas, cada caso é único, como a Rose perguntou agora há pouco, né? Tanto em termos de líder como em termos de liderado. Tudo bem, professor, nós já entendemos, então é uma ciência relativamente nova, surgiu há 70 anos, foi sendo sedimentada, foi sendo revisitada por alguns autores, não necessariamente em consenso, em vários momentos houve também dissenso, né, uma teoria se contrapondo a uma teoria anterior, e a partir de 80 se percebeu que a mudança no ambiente, a mudança na tecnologia, a mudança na governança, nós estamos em plena época agora de COP, né? A mudança no meio ambiente iria impactar cada vez mais as organizações. E aí surge um novo modelo de gestão, e aí sim, diferente dos autores que nós estudamos na tela anterior, agora nós já temos autores nacionais que conhecem a realidade do Brasil, que também é um país mais singular, um país único. Pergunta ao vivo? Muito na gestão de pessoas. E a tendência é fazer um aumento, continuar influenciando, ou você acha que ele vai se estagnar em algum momento? Não. Nós fizemos uma revisita, e eu vou me permitir aqui antecipar um pouco algumas telas, mas nós fizemos uma revisita aos modelos mais clássicos, mais consagrados, e de fato, a partir da década de 90, há uma inflexão que não cede mais, né? Então, para o bem e para o mal, essa transformação que foi primeiro registrada pelo Andrew Grove em 1980, ela veio para ficar e ela veio para se intensificar. Se vocês observarem, por exemplo, na tela de vocês, a obra do Centro de 2014, ela evidencia justamente
a velocidade das mudanças, né? Então, se em 80 o Groove disse, olha, cada vez mais nós teremos mudanças, o Salim Ismail, que foi um dos autores da obra Organizações Exponenciais, que é agora, recente, de 2014, ele responde a essa questão dizendo, se a velocidade da mudança lá da década de 90, da década de 80 já assustava, já nos contrapunha, agora essas mudanças ocorrem não mais em um ritmo linear, mas sim em um ritmo exponencial. Esse autor, que é um dos fundadores da Singularity University, que é um modelo de escola superior fantástico, foi criado dentro do campus da NASA, na Califórnia, mas esses foram os primeiros autores a complicarem ainda mais a nossa vida e a vida dos líderes de forma em geral. Eles conseguiram, e nós sabemos disso, por exemplo, pela evolução do aparelho celular, pela evolução de como é o hábito de consumo de música, né? Então, nós nos lembramos desde o Walkman até os modelos hoje digitais, o Spotify, por exemplo, para citarem um. Então, se a partir de 80 o tema era, tudo bem, você aprendeu a liderar pessoas, mas fique atento para as mudanças, a partir dos anos 2000, esses autores ainda amplificaram os nossos problemas e desafios, mas também as soluções. Porque eles disseram, essas mudanças com as quais vocês já estavam se incomodando, ocorrerão agora não mais em linha linear, né? Então eu faço uma previsão, eu sei exatamente quanto tempo vai levar para uma nova tecnologia se sobrepor. Mas agora as tecnologias acontecem em ritmo exponencial. Os dois conceitos, que é o conceito linear e o exponencial, que eu tenho certeza foram abordados, por exemplo, pelos meus colegas que trabalham com conteúdo de matemática com vocês, se popularizaram bastante agora por um motivo não muito legal, que foi a pandemia, em que nós vimos como que se dá a evolução de uma curva exponencial, né? É assustador. Mas antes de pandemia, alguns anos antes de pandemia, esses autores já haviam trazido para o debate essa questão de exponencial. Então, a minha geração, por exemplo, que é a geração dos anos 70, se habituou a um modelo de mudanças previstas e previsíveis, né? Eu sei que elas vão acontecer e eu sei mais ou menos como elas vão acontecer. As gerações que nós temos hoje dentro das nossas salas de aula, cursando os cursos técnicos, já estão vivenciando as transformações exponenciais e elas de fato são completamente imprevisíveis e são fruto de uma disrupção, né? Por isso que o termo está tão em moda. Vejam que o grande conglomerado fabricante de carros hoje é a Tesla. Nós falaremos bastante do modelo Tesla, inclusive do modelo Tesla de liderança. É uma empresa que é recém-fundada, não tem mais de 20 anos e ameaça fabricantes centenários desse setor. Mas ótima a sua colocação e eu espero ter respondido. Sim, ouço bem. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.